Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 em diante. Amém, pessoal? O texto diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, e por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Curva sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus e presente entre nós pelo Teu Espírito Santo, conforme nos prometeu. No Teu nome nós levantamos o altar da oração mais uma vez. E é no nome do Filho que nós pedimos que venha a nós o Teu reino pela Tua palavra. Ensina-nos a sermos bons crentes, Senhor. Num mundo cada vez mais atribulado, de crentes cada vez mais relaxados, de igrejas cada vez mais problemáticas, de pregadores cada vez mais estranhos, de doutrinas cada vez mais novas, de consequências cada vez mais terríveis. Guia-nos e encaminha-nos. Nos guia, Senhor. É a sua voz que devemos ouvir. E a voz que vem do Senhor é a que está na tua palavra. Abra, Senhor, o teu coração através da tua palavra. Revela-nos a tua vontade. Ensina a sermos crentes de verdade. Ensina-nos, ó Deus, a amar o Senhor. Ensina-nos a caminhar com o Senhor. No nome de Jesus, nosso querido Salvador. Nele oramos sempre gratos. Amém. Amém. O texto acabou ficando longo, mas essa última parte talvez é a que nós vamos trabalhar bastante, ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, a cosmovisão cristã, a visão de tudo cristã, é diferente da cosmovisão do mundo. Dias atrás, aqui, nesse púlpito, eu citei o político Pierre Barbet e uma frase dele que ficou muito conhecida no mundo, que dizia que o homem é produto do meio
Eu não lembro, mas talvez faça uma semana ou 10 dias, alguma coisa assim. E ele estava dizendo, nesse caso, que o meio em que o homem vive imprime nesse homem marcas capazes de determinar características que poderão acompanhar esse homem para sempre. Por exemplo, as influências externas podem definir tudo a seu respeito, ou pelo menos muita coisa. Vamos pensar. Gostos culinários. Se você se muda para, sei lá, para outro país, outro rumo, e chega lá, tem um outro tipo de comida, no começo você acha estranho, depois daqui a pouco define. Daqui a pouco você vai gostar de algumas coisas. Pode ser que você não goste de tudo, mas algumas coisas. Então, as influências externas podem definir tudo a seu respeito. De gostos culinários a preferências musicais. A moda. E, inclusive, passando pelo caráter. Uma pessoa que é criada num ambiente de mau caráter, é a tendência dele a seguir o que a banda toca. Tá? E o texto que nós lemos hoje é um convite para sermos blindados com respeito às más influências externas. Ainda que o exterior se corrompa, o homem interior permanece firme, inabalável. E para não ficar gastando muito tempo na introdução, senão eu não saio, eu vou deixar 3 pontos para a gente trabalhar. Primeiro, a corrupção exterior pode acabar com a sua conversão se você não estiver blindado. A corrupção lá fora, e quando eu falo lá fora, não é lá fora desse prédio. É fora de você. A corrupção que não está em você pode acabar com a sua fé, com a sua conversão, se você não estiver blindado. Presta atenção. A Bíblia diz, não sei se precisa ler, mas põe aí na tela, 1 de João 5,18. Esse texto é muito, acho que é 5,18, né, que fala que o maligno não nos toca. É esse texto, né? Eu confundo com 5,8 ou 5,18, mas acho que é o 18. A Bíblia diz que o diabo não tem poder para tocar. Eu não estou falando para atrapalhar, não. Ele não tem poder para tocar num crente de verdade de forma alguma. Isso é um ponto na Bíblia. Esse pessoal que está espirrando aí. Você vigia, irmão. Mal do que eu estava falando? Do diabo. Veja, a Bíblia diz que o diabo não tem poder para tocar num crente. Agora pensa comigo, se o diabo não tem poder, nem ao menos para tocar num filho de Deus, então qual a opção o diabo tem? Que opção sobra para ele para desencaminhar você? Se ele não pode tocar em você, porque você crê em Cristo, se entregou a Jesus, não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Você é um pecador, eu sou um pecador, mas nós cremos em Cristo, nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Jesus. E Jesus passou a nos proteger em um nível que o diabo não nos toca. E se o diabo não te toca, qual a opção ele tem para desencaminhar você? O ambiente externo. O ambiente externo. Porque presta atenção, Sansão caiu quando viu Dalila. Adão caiu porque ficou curioso achando que o fruto era gostoso. Está lá em Gênesis 3. Davi caiu porque viu uma mulher tomando banho. Judas caiu por causa do dinheiro. Os irmãos de José venderam José porque viram a túnica. Quer dizer, não era nada dentro da pessoa, mas o ambiente externo. E aí a gente podia passar a noite aqui pensando em outras coisas. Vai aparecer muita coisa aqui sobre isso. Que não é exatamente o caráter da pessoa, mas o ambiente externo, a tentação, a situação. Tem um versículo na cultura brasileira,
Não é versículo. Que diz que a ocasião faz o ladrão. Quer dizer, o cara nem tem mau caráter, mas ele chega lá, está fácil demais. Ele fala, estou precisando, está aqui, eu vou pegar para mim. Então, veja aqui. A mesma Bíblia que diz que o maligno não pode te tocar, também diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando quem possa tragar. É a mesma Bíblia. Coloca aí, 1 de Pedro 5, 7. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando, procurando alguém para devorar. Eu estou lendo outra versão na minha cabeça, eu tenho uma na memória, eu tenho aqui outra na minha frente. E ele fala, resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então a mesma Bíblia que diz que o diabo não pode tocar no cristão, também diz que o diabo está soltinho da silva e ele vive em derredor buscando quem possa tragar. Então precisamos entender bem essa questão, porque assim, vamos lá. Por um lado, o diabo não tem poder para tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Mas por outro, ele tem total e completa liberdade para agir nos cenários onde você se encontra. Estão me fazendo entender? Quer dizer, ele não pode tocar em você, mas ele comanda, inclusive pessoas ao seu redor, pessoas em quem ele pode tocar, que estão em volta de você. Então vamos lá, o diabo, ele não pode tocar num fio do seu cabelo, mas ele comanda situações ao seu redor para te oferecer formas de cair. Ele não tem autorização para te tocar, mas ele está completamente autorizado, livre, para lhe propor, através de tentações, formas onde você mesmo decide se afastar de Deus. Então estamos falando, quando eu trato esse assunto, estamos falando de batalha espiritual bíblica. Ok? Estamos tratando de batalha espiritual na essência. E já que é esse o assunto, precisa ficar claro que Deus tem compromisso com você enquanto você tem compromisso com Ele. Aconteceu com Saul, aconteceu com tanta gente na Bíblia. Tanta gente na Bíblia. No dia que você deixar de ter compromisso com Deus, você deixará de ser protegido de Deus. Veja Sansão. Sansão era usado por Deus, brincou com Deus, brincou com o Senhor, perdeu a força e terminou careca, cego e preso. Depois morto. Veja Saul, um escolhido de Deus. Semana passada que eu falei de Saul aqui. Esses dias eu falei de Saul. Saul era um escolhido de Deus. Foi lá em São Paulo, né? Que eu falei só sobre Saul. Eu prego, a Vanessa anda comigo, perdão. Eu sei que eu estou na vibe falando sobre Samuel esses dias, primeiro de Samuel. Tal. Mas Saul, ele era um escolhido de Deus e não obedeceu o Senhor e a sua vida terminou num suicídio. Veja Judas, escolhido por Jesus, depois de uma noite inteira em oração que Jesus passou, ele escolheu Judas, mas o Judas preferiu os lucros, preferiu o dinheiro, optou por um suicídio idiota. Foi assim que ele termina a vida. Então, abra os olhos para enxergar uma verdade. O método de Satanás é tão eficaz que continua funcionando até hoje. Continua, o método é o mesmo. Satanás, a palavra de Satanás para você é o seguinte: eu não posso tocar em você, porque você fez uma aliança com aquele que é mais forte do que eu. Mas eu posso te fazer ofertas, eu posso te fazer propostas. Eu não posso entrar na sua vida, mas eu posso te apresentar possibilidades. Então, o método de Satanás é o mesmo. Deus salva você, o diabo não pode te tocar. Então o diabo prepara laços, ofertas, propostas, situações. E se você aceita, ao aceitar, perde a condição de protegido de Deus
sai desse âmbito de proteção de Deus e, perdendo essa condição, se torna vulnerável para que o diabo aí sim faça com você o que bem entender, o que o pessoal da linha da batalha espiritual gosta de chamar de legalidade. Eu não sei porque eles usam esse nome, mas é assim que eles gostam de falar. E esse é o ciclo que, uma vez que eu entendi, eu preciso interromper. Por exemplo, primeiro livro de Samuel 16:14. Não falei que eu estou na vibe do primeiro Samuel? Primeiro livro de Samuel 16:14. O texto diz assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Já falamos sobre esse texto aqui outras vezes. Não é que Deus colocou espírito maligno em Saul. Deus não tem lá um estoque de espíritos malignos. Não é? O próximo demônio pode vir lá no céu. Não é. Mas a Bíblia diz que quando Saul se entregou a Deus, quando Saul houve uma profecia para Saul da parte de Deus. A Bíblia diz assim no primeiro livro de Samuel, eu acho que é capítulo 9, talvez capítulo 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Eu não sei onde está escrito esse texto, tá? Mas é o capítulo 9 ou 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu serás mudado em outro homem. Não. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles. Achou? 10:6. É isso mesmo? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Essa palavra para Saul veio de Deus. Tudo certo. Lá pelas tantas, lá na frente, o Saul prefere, opta, escolhe, decide, abraça a possibilidade de romper com Deus. E aí a Bíblia diz: o Espírito de Deus retirou-se de Saul, e agora o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Veja, não é que Deus colocou um espírito maligno em Saul, mas esse lance do espírito maligno se apossar de Saul veio de Deus. Ou seja, o Saul perde a condição de ser protegido de Deus, e agora ele está vulnerável. Então, é esse ciclo que é o que o diabo faz. Os pecadores, nós pecadores, crentes, mas pecadores. E é esse ciclo que o diabo oferece, e se você aceitar, você também cai. E se você cair, o Espírito de Deus também se retira. E se o Espírito se retira, o diabo pode ter livre acesso. É por isso que uma pessoa desviada, não sei se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo, um colega, um vizinho, sei lá, desviado. Meu irmão, é trampo. Pregar para o desviado não é fácil. Pregar para o desviado não é fácil. Tem uma horda de desigrejados na nossa época agora, que a gente vive, que odeia a cruz. Só que eles não admitem isso. Eles odeiam a igreja. Mas a igreja eles admitem, já. Já dizem, não, a igreja, não sei o quê, porque eu sou a igreja, tal. Tem um monte de filho pródigo se achando a ovelha perdida. Porque a ovelha perdida não sabe nada, é meio que inocente, aí o tem que ir atrás. E tem um monte de filho pródigo que bagunçou com o pai, que desonrou o pai, que jogou o nome do pai na lama, que perdeu tudo, gastou tudo na prostituição, não sei o que lá, mas se sentindo ovelha perdida. Ninguém me visita, ninguém liga para mim, mas por que o pai do filho pródigo não buscou o cara, mas o pastor buscou a ovelha? Tem essa questão. Segundo, mantenha o foco onde você tem gerência, onde você gerencia, onde você domina, onde você pode fazer alguma coisa. Mantenha o foco aí. O mais importante desse texto, a respeito desse assunto, veja, a gente está trabalhando segundo aos Coríntios 4. Veja o versículo 8. Acha aí na sua Bíblia, veja o versículo 8. Diz assim: em tudo, talvez vamos mudar aqui algumas palavras, tá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
Então veja só, vem comigo. Mantenha o foco no que você gerencia. Pega essa primeira aqui. Ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Atribulado. O que é ser atribulado? Fala aí. Se passar por... O que é? Momentos difíceis, outra. Dificuldades, outra. Falta de paz, outra. Hein? Crise, ok. Ok. Você concorda que essas coisas nós não controlamos? A tribulação, a gente não controla. Eu não sei quem trabalha com o mercado financeiro, quem vai ver pelo YouTube, talvez não vá fazer sentido depois, mas essa mensagem é dia 12 de março de 2020. E nesse dia o nosso dólar no Brasil passou de R$5. Quer dizer, se tem alguém que trabalha com câmbio, hoje, ou ganhou muito ou perdeu muito. Certo? Ou ganhou muito ou perdeu muito. Então é uma tribulação se ele perdeu. O pastor tinha 200 mil. E aí, e quem trabalha com o mercado financeiro é isso aí, tá? Em horas você ganha tudo e perde tudo. Pastor, tinha tanto, agora zerou. E eu não tenho perspectiva. Então isso é uma tribulação. Agora, estar angustiado é algo que a gente controla. Quer dizer, a tribulação é externa, mas a angústia é interna. Estão me fazendo entender? Segundo, mantenha o foco onde você tem gerência. Segue, perplexos, mas não desanimados. A perplexidade, ela acontece quando você se assusta com alguma coisa muito ruim. Então isso você não controla. Mas o desanimado já é uma coisa dentro de você. Então mantenha o foco naquilo que você controla. Perseguido, você controla isso? Não, eu não posso controlar, isso não depende de mim. Mas não desamparado. Pastor, mas também não depende de mim. A percepção depende. Porque Jesus Cristo disse que nunca nos desampararia. Se você se sente desamparado, é algo dentro de você. É falta de fé, é falta de acreditar, é falta de orar, é falta de ler, é falta de saber, é falta de sentir. Mantenha o foco onde você controla. Abatidos, mas não destruídos. E aí o texto continua, por isso não desanimamos. Desânimo é uma coisa que está dentro de mim também. Pelo contrário, mesmo que nosso homem interior, ou melhor, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. A ideia nesse texto é a seguinte: exterior corrompido, mas interior preservado. Amém, irmãos? A ideia é o exterior corrupto, e o corrupto aqui não é que é zoado, sabe, perdido, bagunçado, mas o interior em paz. A ideia é o exterior cheio de tribulações, mas lá dentro está tudo em paz. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é galardoador. Eu sei que Ele me conhece e que eu vou ouvir Ele chamar o meu nome no final. Mas lá fora está uma bagunça. Então, o plano de Jesus para os crentes é neste sentido. Vai vir o vendaval, mas eu estou com você. Jesus nunca disse que a gente não ia passar por lutas e tribulações. Ele disse que em todas elas Ele estaria conosco. Então, neste sentido, foi que Jesus orou lá na frente, falando o seguinte para o Pai. Isso é João 17:11. Já não estou no mundo. Isso é Jesus falando com o Pai. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome.
e protegi-os, e os protegi. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora, isso é Jesus orando ao Pai, agora eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e por isso o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre ou que os guardes do mal. Não é para tirá-los do mundo, mas guardá-los do mal. E veja que na frente, Jesus no versículo 20, ele mostra que aquela oração também funciona para mim, para você. Ele diz, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que, pela tua palavra um dia, hão de crer em mim. Logo, Jesus Cristo orou por você, irmão. E qual a oração de Jesus por você? Pai, guarda essa pessoa. Guarda esse aí, porque ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele está no mundo, mas não vive como o mundo. E quando vem a situação, guarda ele. Porque eu não vou pedir que o Senhor os tire do mundo, mas que o livre do mal. Que o guardes do mal. Então presta bem atenção nesse ponto aqui. Deus não vai julgar ninguém, nem no Bema, como fala, no tribunal de Cristo, para os salvos, nem no juízo final, no juízo do grande trono branco, para os perdidos. Deus não vai julgar ninguém a respeito do que a pessoa não podia mudar. Aquilo que eu não posso mudar. Por exemplo, Deus não vai tocar comigo no assunto do nazismo. O que eu pude fazer sobre isso? Que gerência eu tive sobre isso? Que culpa eu tive? O que eu pude fazer? Eu nem nasci, eu não faço parte desse negócio. Não é comigo isso daí. No juízo de Deus, Ele não vai julgar ninguém a respeito daquilo que eles não podiam fazer, que eles não podiam mudar. Mas veja, em Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que o Pai vai separar duas turmas, uma para o inferno, outra para o céu. E o pessoal que está indo para o céu e o pessoal que está indo para o inferno, os dois fizeram as mesmas coisas. E esse é o protesto do pessoal que está indo para o inferno. Senhor, mas no teu nome fizemos igual a eles, não fizemos isso. E aí Jesus vai dizer o seguinte, então, agora eu vou falar sobre o que vocês não fizeram. Eu estive preso, vocês não foram visitar. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive com fome na sua frente e você não me deu comida. E isso são coisas que vocês podiam fazer. E por causa disso, vocês estão sendo condenados. Então veja, Deus não vai julgar ninguém a respeito daquilo que eles não podiam mudar. Deus não vai julgar você pelas inclinações do teu marido, do teu filho. Deus não vai julgar você pelos erros do seu pastor. Deus não vai julgar, tocar com você num assunto de coisas que você não podia mudar. Deus não vai cobrar de você as coisas que você não gerencia, ou que você não gerenciou, mas Ele vai tratar com você sobre aquilo que você, podendo mudar, não mudou. Podendo mudar, não mudou. A Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, é pecado. Então o juiz do trono branco mostra que cada um será julgado pelas coisas escritas nos livros. Coloca esse texto aí. Apocalipse 20, versículo 12, eu acho. Apocalipse 20, 12. E os mortos, eu não sei se é isso, mas vamos lá, 20, 11. E vi um grande de trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra. E vi, eu não lembro, e vi uma, não é uma grande multidão aí. 20, acho que 12, não é? 20, 12. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono.
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As suas obras. Quer dizer, Deus vai julgar baseado no que você fez ou deixou de fazer. No que você podia fazer. Por isso que o texto de Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, lá fora, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmão, pare de se preocupar com coisas ou com pessoas que você não controla. Pare de perder a cabeça ou o sono com coisas que você não gerencia, porque Deus não vai pedir conta disso para você. E comece a se preocupar com você e o que você pode mudar. O que você pode mudar. Por isso que o texto diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o princípio é corrupção lá fora, paz aqui dentro. Esse é um princípio. Em outras palavras, o princípio por trás disso aí é, se lá fora estiver tudo ruim, mas o seu interior estiver ok, você segue. Mas se for o contrário, você não levanta de manhã. Você não quer saber de nada. Se lá fora está tudo em ordem, acho que esse é uma das maiores demandas do gabinete na psicologia, né? Porque, tipo assim, está tudo bem, aí a pessoa não se sente bem. Mas é uma coisa dentro da pessoa. Lá fora está tudo bem, mas se você não se sente bem, você não segue. Mas se lá fora está tudo ruim, se você estiver bem, firme em Deus, você segue. O problema é que hoje a prioridade é inversa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ainda que o homem exterior se corrompa, não tem problema, porque lá dentro está tudo certo. Se aqui dentro está tudo certo, eu sigo. Ah, mas tem falsidade. Ah, mas tem tribulação. Ah, mas o dólar. Ah, mas a queda da bolsa, a falência, a morte na casa. Sei lá. Tudo bem, mas se aqui dentro eu estou bem, eu sigo. Mas quando, mesmo que tudo estiver em ordem lá fora, no homem exterior, se aqui dentro não estiver, não dá vontade de levantar da cama, cara. E o problema é que as pessoas estão invertendo essa lógica. Hoje as pessoas se preocupam mais com o exterior do que com o interior. Então presta atenção, as pessoas hoje se preocupam mais com a aparência. Se o cinto e o sapato combinam, do que se o que ele fala combina. Quando você se preocupa mais com o que as pessoas veem do que com o que Deus vê, quando você cuida mais do que você exibe para os outros e não cuida do que você mostra para Deus, quando você percebe que faz tudo para que por fora não percebam o lixo que está lá dentro, quando você luta para manter um exterior alegre e chora por dentro, quando você faz tudo para mostrar um sorriso que a sua alma não tem lá dentro, você sofre e você não consegue continuar. E o que Paulo está falando, não, é o contrário. Tem crente que para resolver era só virar do avesso. Porque é o contrário as coisas. Mesmo que lá fora está tudo bem, lá dentro é uma lástima. Então não dá. O texto não diz que é para ser assim. Olha, é o seguinte, mantenha a pose. Não, Jesus nunca mandou ninguém manter a pose. Tem pastores hoje que mandam manter a pose. Tipo assim, não, irmão, deixa seu problema lá fora. Agora vamos só adorar. Agora, não, mas não é tem hora que não é de adorar. Tem hora que é de chorar. Tem hora que é de abraçar.
tem hora que é de deixar de abraçar. É ou não é? Tem hora que você quer conselho. Tem hora que você quer abraço. Tem hora que você precisa de alguém para conversar. E não ficar cantando uma música que não acaba nunca, de crente. Porque casamentos destruídos, hoje é assim, ó. Casamentos destruídos, porém, fotos lindíssimas de família feliz exibidas nas redes sociais. E eu estou falando isso, eu estou do outro lado, porque, de verdade, não é meu perfil, não quero expor ninguém. Porque, e não estou nem pensando se tem alguém aqui que já passou por gabinete comigo nessa situação. Então, de verdade, eu não quero. Não é essa a intenção. Mas esses, sei lá, 19, 20 anos de pastor que eu tenho, de carteira, eu já entendi, eu já sei como que é. Às vezes pessoas que vocês não admitem, que se eu falasse, vocês não, pastor fulano, não, isso aí o senhor está exagerando. Eu acho que o pastor não tem o que pregar. E fica lançando essas coisas aí, só para a gente ficar de orelha em pé. De quem será que ele está falando? Não estou falando de ninguém em específico. Eu nunca usei o púlpito da igreja para tentar mandar mensaginha. Se eu tiver que mandar uma mensaginha para alguém, o que eu vou fazer? Depois do culto, eu falei, irmão, vem aqui. É assim, assim, assim. Então eu não vou fazer isso hoje. Mas, através desses 20 anos, atendendo, sem parar, eu cansei de ver isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando. Um Facebook invejável. E a palavra mais falada lá? Divórcio. Eu te odeio. Não tem paz, não tem sexo entre o casal. Não tem cumplicidade, não tem toque, não tem carinho. Não tem amizade, não tem amor, não tem nada. Porque a pessoa está vivendo o texto do apóstolo Paulo ao contrário. Paulo diz o seguinte: ainda que um homem exterior se corrompa, aqui dentro está tudo certo. E o pessoal se preocupa ao contrário, casamentos destruídos e fotos tops no Facebook e no Instagram. Crentes falidos, desfilando conhecimentos bíblicos nas redes sociais. Pessoas insones que não conseguem dormir, mas exibindo fotos perfeitas, paz, alegria, não sei o quê. Ela só quer paz, ele só quer não sei o quê. Essa é a moda, velho. É isso. Pegaram esse texto e viraram do avesso. Pegaram o texto onde Paulo diz: ainda que do lado de fora tudo pareça ruim, aqui dentro está tudo bem. E mudaram para: ainda que aqui dentro de mim esteja um lixo, mostrarei pelo lado de fora que tudo está bem. E as pessoas se preocupam mais com o lado de fora. E as pessoas se preocupam mais com o que as pessoas veem do que com o que Deus enxerga. As pessoas veem suas fotos, as resenhas, né, as curtidas, mas Deus sabe como está o seu coração, meu amigo. As pessoas veem o que você mostra, mas Deus enxerga o que você não admite. As pessoas veem o status que você posta, mas Deus tem um raio-x de como você está realmente agora. Agora. É isso que está escrito no Salmo 139, que eu não vou ler por causa do tempo. Terceiro, para a gente terminar. Dê mais atenção à sua alma do que à sua reputação. Dê mais atenção à sua alma do que à sua reputação. Ainda que o exterior se corrompa, o interior permanece. Como as pessoas do nosso tempo são pessoas preocupadas com a sua própria honra. Mas pastor, ninguém pode saber. Mas pastor, com que cara eu vou chegar lá e pedir perdão? E nessa vibe, estão caminhando cada vez mais longe de Deus, ao mesmo tempo que constroem um avatar para a espiritualidade. Tipo assim,
o que ele é de verdade, o que ela é de verdade, não é aquilo que ela apresenta. Aquilo que ela apresenta, ou ele apresenta, é um avatar. É um personagem criado para interagir no ambiente do culto, no ambiente cristão. Você quer vender uma imagem de gente boa, e para isso você não pode se abrir, porque se você se abrir, você para de ser gente boa. Você quer vender uma imagem de mulher íntegra, e por isso não se abre. Você quer vender uma imagem de homem inabalável, e por isso o seu interior está uma droga, está destruído, mas por fora a cara é de bênção. Isso aí, pastor, aleluia, hein? Glória a Deus, tal, é isso aí precisava, essa igreja precisava. E isso está acabando com você. Veja, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Não tem que ser no sentido de sem pecado. Você não é impecável. E nem tem que ser. Você não é um anjo. E também não tem que ser. Igreja é um bando de gente buscando aperfeiçoamento em Cristo. Estamos buscando, estamos sendo aperfeiçoados no caminho de Deus, meu irmão. Sem fingimento. Só que isso tem que ser sem fingimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 6, acho que eu vou falar esse último versículo, senão não paro. Fala que o amor, acho que é o amor, ou a fé, não sei, acho que é o amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Quer dizer, se você finge amor na vida espiritual, todo o resto está perdido. Porque o pior problema de quem finge é que quando você precisa de ajuda, você não vai ter. Porque a sua cara está de que está tudo ok. Está tudo certo. Então, eu nem oro por você, ué. Esse não, vamos orar por quem está na fila aí do desespero. Por quem está precisando mesmo. Por quem, olha, tem irmãos aqui na igreja por quem eu acho que eu nunca orei, eu acho. Não sei. Porque está tudo bem, sempre está tudo bem, sempre está tudo certo, sempre está tudo certo. A vulnerabilidade demonstrada pode salvar a sua vida. Quando você demonstra que você precisa de ajuda, a gente estende a mão. Deus envia socorro, mas você precisa demonstrar. Você precisa... Quando você chega no hospital, esses lances que eu estava aí de saúde, esses dias para trás e tal, eu andei muito aí pelos hospitais, né, fazendo exames. Deus me livre. Até que eu falei para a Vanessa, chega, não vou mais fazer exame. E aí, mas quando você chega no hospital, uma vez eu estava para dar aula, faltava 5 minutos, eu estava preparando a aula, o plano de aula. E era uma aula importante, uma aula que só eu dava na faculdade, uma aula importante, não lembro aqui. E aí não tinha como me substituir naquela aula, não foi? E aí eu comecei a ficar tonto, comecei a suar frio, suar mesmo, de escorrer o suor, não estava calor, não estava frio, estava normal. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso e tal. E comecei a ficar zonzo, aí a secretária falou para mim, pastor, posso medir sua pressão? Mediu, estava, sei lá, 21, sei lá quanto. Aí ela falou, pastor, está ruim, não tem como o senhor dar aula, como assim? E aí começou a formigar e tal. E, enfim, fui para o hospital. Cheguei no hospital, a mulher mediu, eu não sei o que me colocou numa cadeira de rodas, saiu para dentro. Aí, já colocou aqueles negócios no peito, tudo mais, tudo bem. Como não foi a primeira vez que eu tinha feito, nem a segunda, não, eu estava lá assim. Mas no meu braço, ela colocou uma faixa de uma cor diferente. Quando você chega lá no hospital, não é por ordem de chegada que o médico te vê, é por ordem de prioridade. Do que vocês falaram? De urgência. Então, se você precisa de um hospital, você não é atendido por ordem de chegada, mas por ordem de urgência. Deus também trata assim. Deus também trata assim. Deus não acode por tempo de casa. Você está lá clamando, aí Deus para e fala assim, não, peraí, esse aqui é batizado há quanto tempo mesmo? E essa? Não. Deus não acode
o clemente por tempo de casa, ou por ordem de chegada, ou por outro quesito. Mas ele atende o que clama com mais urgência. Foi assim com Bartimeu. Foi assim com Bartimeu. E com mais urgência. E quando você não esconde o que você está passando de verdade, não inverte a ordem que Deus mandou, mesmo que um homem exterior se corrompa, aqui dentro tem que estar tudo bem. Mas quando você inverte isso, você fica impedido até do tratamento, porque está tudo bem. Você finge que está tudo bem. Então qual é o seu caso? É caso de adorar com pose? Ou é caso de cair de joelhos, rasgar o seu coração diante de Deus? Porque o fingimento não funciona com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.